Olá pessoal, queria falar um bocadinho sobre mim, sobre a minha história, de como Jesus veio ao meu socorro, como Ele me resgatou a mim e não só a minha família. Eu sou guinense, nasci em Bissau, depois vim para Portugal Nova, estudei em Portugal, formei-me lá, e não conhecia muito sobre as questões espirituais, não sabia nada sobre essas coisas, mesmo sendo africana. Era aquela que era completamente cega, a pessoa mais cega do mundo. Não acreditava em nada disso. Fui batizada, fui à igreja, revoltei-me ao último minuto de fazer a crisma, saí da igreja, mas sempre fui muito na minha. A vida, ela foi. Eu tinha meus sonhos. Tinha meus sonhos que não havia concretizarem-se. Quando acabei a faculdade, não consegui trabalho na área logo e fazia outros trabalhos. Mas um tempo depois vim para o mesmo lugar onde estou agora e acabei por não ficar. Questões de saúde. Tive que voltar de novo para Portugal. Muitas coisas aconteceram. Porque eu não entendia nada de questões espirituais, não sabia de nada. Muitas coisas aconteceram. Eu passava mal, basicamente. Passava mal. Mas as coisas pioraram. Foi em 2018. Em 2018 foi quando eu comecei mesmo a passar mal, mais a sério. Que tornou-se incapacitante, que eu não podia trabalhar. Caía constantemente. Batia com a cabeça, batia no chão. Estava a cair. Caí muitas vezes, batia. E a minha mãe, tadinha, ela sofria de me ver assim. E eu caía constantemente. Não por causa, creio, da minha história espiritual, de onde vêm os meus pais, de onde vem toda a minha família, toda a construção, daquilo que nós acreditávamos. Se bem que eu não acreditava em nada disso. Era só mais cega e a mais desinteressada nessas coisas. Mas aconteceu algo na minha família que me fez questionar o porquê. O porquê que vivíamos daquela maneira. E quando aconteceu comigo, eu não aceitei. Não aceitava. Recusava-me a ser serva do que quer que fosse. Porque dentro de mim, eu sabia que não era essa a vida que eu queria. E nem sabia se era isso que Deus queria para mim, porque eu acreditava que existia algo superior a nós. Apesar de ter ido a catequese e tudo isso, mas não acreditava em Deus. Acreditava que existia algo superior que regia o mundo. E com isso, eu não entendia o que acontecia. E caía muito. Passava mal direto. Uma atrás da outra, assim. Acabamos por ir buscar ajuda naquilo que minha família conhecia.
voltámos às questões ancestrais. Tive que ir de volta para Bissau, para a Guiné, disseram para fazer as cerimónias e que tudo ia passar, essas coisas todas. Depois eu fui descobrir que é tudo engano, é uma mentira. E fizemos essas cerimónias todas. Andei por lugares estranhos, fazendo o que diziam para fazermos. E no fim das contas, depois de ter ficado, creio, 2, 3 semanas em Bissau a fazer isso, em Guiné, voltei. E voltei bem pior. Não houve melhora nenhuma. Continuava a cair com mais frequência. Mas o estranho é que eu caía e ficava assim fora de mim e não me machucava. Hoje eu entendo porque é que eu não me machucava. Acho que Deus tinha misericórdia, colocou um anjo ali para cuidar de mim, para eu não ter tido nenhuma sequela com as quedas que eu sofria. Quando voltamos, não sabia mais o que fazer. Voltámos, a minha mãe, voltámos para Portugal e a vida continuou. A minha mãe voltou ao trabalho e a vida continuou e eu fiquei em casa. Só quando voltávamos, a minha irmã deu-nos a filha dela para vir connosco. Ela era minha companhia. E ela me fazia companhia e forçava-me a não parar e ficar deprimida porque não estava a entender nada que estava a passar. Depois de um tempo, a minha irmã veio, porque ela estava grávida, ela veio para Portugal ter o segundo filho dela. E quando ela veio, ela conhecia alguém que frequentava uma igreja evangélica. E ela pediu, essa pessoa disse para experimentar, eu ia lá. Só que eu era muito preconceituosa com questões da igreja. Eu até brincava, dizia, mas essa gente tem uma linha direta que ligam lá para o céu e Deus fala com eles, é por acaso, é? Eu era desse tipo. Hoje sei que existe uma linha direta, a nossa linha direta, a nossa comunhão, a nossa relação com Deus é realmente um telefone que nós temos, que ligamos lá para o céu e Ele nos escuta, por meio de Jesus Cristo e por meio da cruz. E fui. Mas fui com preconceito. Fui 2, 3 vezes. E não queria estar lá. Não gostava daquilo. E estive lá. Estive lá algumas vezes, a estranhar tudo. Pensar se a gente tudo maluca. Isso eu não acho estranho que as pessoas me chamem maluca, porque eu já pensei isso dos outros, por isso, tá bem, gente, também sou maluca hoje, Jesus me tornou assim também. E fui. E achava aquilo muito estranho. E o pastor dessa igreja disse uma coisa que me irritou bastante na altura. Ele disse, ela não tem fé. Eu fiquei tão irritada, tão chateada. Eu disse, mas quem é esse homem julga que é para dizer que eu não tenho fé? Mas quem que ele acha que é? Passei lá, voltámos para casa, não sei o quê, fomos outras vezes, porque a minha mãe queria, e a minha irmã dizia para irmos, e não sei o quê. E lá fomos umas outras vezes, quando estava lá, passava mal também na igreja, e eu estava já farta daquilo de passar mal toda hora. E eu disse à minha mãe, não quer mais ir lá. E decidimos que não ia lá. Mas uma coisa que aquele pastor disse que ficou a ecoar em mim durante alguns anos, que ele disse, se ela realmente crer e acreditar, ela será uma mulher de grande fé. E aquilo ficou. O mesmo pastor que disse que eu não tinha fé, mas depois disse isso. E eu fiquei, essa gente é tudo igual, vamos embora, não vou ficar aqui. E
e deixámos aquilo e voltámos para a nossa vida. As coisas não melhoraram, continuei a passar mal. Fomos buscar ajuda também, continuámos a buscar ajuda nas igrejas, mas também não encontrávamos. Não sei se foi na altura, a minha melhor amiga também, que era tipo eu, a gente tínhamos essa coisa com as igrejas e não sei o quê, e com o pessoal da igreja. Mas mesmo assim, ela foi procurar ajuda para mim, né, na igreja, mas não sei, não me lembro se foi antes disso, a gente tinha procurado ajuda também noutra igreja também, que eu ia à oração com o padre, nada acontecia, depois tínhamos orações que tínhamos que ir também, e a minha mãe sempre a tentar tudo. Aquela mulher, sim, eu sou muito abençoada, agradeço a Deus pela sua vida todos os dias. Não me lembro se foi nessa altura que, antes de termos ido para outra, que fomos, íamos à oração ali no centro de Lisboa, numa igreja também, assim, não era evangélica, mas também as coisas não correram, acho que as dominações que, as dominações por aí, andei por aí algumas dominações, e também não acontecia, passava mal e continuava a passar mal, durou um bom tempo isso. E depois, acho que foi depois que a minha amiga depois sugeriu também, que ela depois pesquisou e encontrou também aquilo não era uma igreja, aquilo era um lugar de um homem que diz que é padre, era padre também, de uma outra dominação, né? Que dizia que ajudava as pessoas com questões e não sei o quê, e tudo o resto. E fomos para lá, a minha melhor amiga encontrou isso e fomos. Já estava tão cansada, eu não queria ir. Porque já estava cansada de procurar ajuda e continuava na mesma. Isso aí, e fomos. Fui só mesmo para acharem que eu estava a desistir ou coisa assim. Aceitei ir com ela e com a minha mãe. E fomos, conhecemos esse homem, ele falou muitas coisas, só que ele cobrou. Cobrou, disse que o óleo, que azeite que ele tinha que nos dar, não tínhamos que pagar, porque isto e aquilo, inventou, sim, 30 por uma linha, que ele inventou. A minha mãe desesperada pagou. Eu, no fundo, eu dizia, pai, só estou aqui mesmo para acharem que eu desisti ou porque eu não quero, que eles estão a tentar ajudar-me e não quero e não sei o quê. E acabei por ir. E nisso, eu ia todos os domingos com a minha mãe e a minha melhor amiga também ia comigo para irmos orar e tudo o resto. Ela dizia que, mesmo tendo sido ela buscar ajuda, ela não confiava nele. E eu lembro-me sempre que eu dizia, Daniel, eu dizia para ela, olha, se Deus quiser usar ele, pode usá-lo. Porque nessa altura eu andava a ouvir coisas no YouTube e andava a buscar entender quem Deus era, se realmente ele era verdade e essas coisas todas e tudo mais. Eu passava mal nessas missas que íamos, né? Mas a minha amiga adorávamos sair e passava mal. Quando passava mal, depois dessa missa, a gente ia sair, íamos para um sunset, só para ver o ponto que eu estava. Íamos ao sunset e depois íamos para casa depois de ir a esse lugar. A minha mãe, nós não tínhamos grandes condições, a minha mãe, mas ela sempre lutou. Ela lá conseguiu pagar isso por algumas prestações ao senhor, pagou os 1000 euros. O senhor pediu, pagou esse valor e pronto, e ele inventou lá um óleo qualquer e umas orações que dia para fazer, mas melhor é que era bom nada.
eu caí ali, tem uma vez que eu caí, que eu não sei como. Acho que foi a pior queda que teve ter dado em todo aquele tempo. Que eu não sei como é que a minha cabeça não arrebentou. Quer dizer, hoje eu entendo. E com isso, passado um tempo, eu disse para a minha amiga e minha mãe, eu não quero mais ir lá. Eu já não queria ir lá no início, fui por causa delas, mas eu já não queria ir lá. E elas, que tinham descobrido umas coisas sobre essa coisa, esse lugar, concordaram comigo. E deixei de ir lá. Como eu disse, não sei se foi antes ou se foi depois, que depois fomos pedir ajuda a outra igreja, já não me lembro muito bem. Já foi a 2018. E com isso tudo já não sabia mais, não sabíamos o que íamos fazer mais. Então o que é que eu comecei a fazer? Tinha uma Bíblia em casa, porque eu já disse, eu andei na catequese. Tinha uma Bíblia em casa. Então comecei a pegar a Bíblia. E eu comecei, vamos ler a Bíblia, vamos ver se a gente entende o que diz isso aqui. Então eu pegava na Bíblia, eu, a minha mãe e as outras pessoas que moravam connosco, à noite, punha a ler a palavra, eu que lia a palavra, mas cada vez que lia a palavra e tentava entender ali para orarmos, o pouco que sabíamos orar, eu passava muito mal, passava muito mal sempre. Mas não desistia, continuava a tentar orar, continuava a tentar ler a palavra, tentar entender o que aquilo queria dizer, mas parecia um bicho de 7 cabeças. Até. E foi assim durante algum tempo. A passar mal. Eu sou magrinha, mas ali estava mesmo magrérrima. Estava magérrima. E foi assim. Eu pensava, será? É isso? E o que eu vi acontecer com outras pessoas que a minha volta, africanas, que passaram por o mesmo que eu estava a passar, ou elas aceitavam viver aquela vida de escravidão e aquele bicho lhes deixava viver a servi-lo, ou sei lá, mas eu não aceitava. E talvez por causa disso que eu passava mal direto e não parava, porque eu me recusava, porque dentro de mim eu sabia que não era a vida que eu queria, que não fui criada para viver aquela vida porque eu nem entendia, que sempre questionei. E disse que não. Então continuava a passar mal direto, passava mal e não sei o quê. E comecei a não querer ir a outros lugares. E a minha mãe também tinha sempre medo de ir trabalhar e deixar-me em casa, porque tinha medo que eu passasse mal e não ia ter ninguém. E era sempre esse vai e vem. Até que foi em 2020, que com isso eu ia ouvindo coisas no YouTube, queria aprender, queria saber, queria conhecer esse Deus, queria saber se Ele podia me ajudar. Em 2020 apareceu ajuda, final de 2020. Mas antes disso, como eu já estava a passar por aquilo e tentava estudar a Bíblia, não entendia, eu lembro que um dia fiquei assim no meu quarto e virei no meu quarto: Deus, se realmente és real e se realmente és aquilo que tu dizes que és, eu quero conhecer-te, quero te conhecer por quem tu és, não aquilo que eu idealizei, não aquilo que as pessoas dizem, como eu tinha já esses preconceitos, então eu disse que queria conhecê-lo por quem ele é. Eu lembro que eu abri a Bíblia uma vez, e porque eu não ia à missa, não ia a lado nenhum, e quando eu abri, porque eu estava a dizer, não vou à missa, essa gente é tudo igual, essa gente não fala a verdade, e não sei o quê, e não sei o que mais, né? Por causa dos escândalos que estavam a acontecer, e não sei o quê. Aquela revolta que vem da nossa ignorância. E abri a Bíblia
E quando eu abri, sei aquela passagem que dizia que o Senhor falava com o Chip e dizia assim, para aprender com aqueles fariseus e os saduceus, mas que não façam como eles. Então isso, quando eu li, eu disse, ok, então eu vou começar a ir à missa. Então eu ia à missa, comecei a ir à missa. Porque, não sei, achei que Deus estava a falar comigo. E com isso, acho que foi por causa disso que Deus acabou por enviar ajuda, porque a minha mãe e a minha irmã não desistiram de mim. A minha irmã acabou, e eu acredito que foi Deus, por conseguir arranjar uma ajuda que Deus enviou. Havia um grupo de carismático que ia a Bissau, porque a minha irmã, ela vive em Bissau. Um grupo de carismático que ia a Bissau, que ela ouviu falar quando ela estava lá, que ela conheceu pessoas e oravam e não sei o quê. Eu ouvi falar de um grupo de carismático que estava em Bissau. Eu ouvi falar deles, pois não sei como, lá pela misericórdia de Deus, ela conseguiu o número de uma das pessoas do grupo, que ela conseguiu contactar, e pelo que eu vi era uma pessoa que era difícil contactar, mas ela conseguiu contactá-los, e com isso eles começaram esse senhor, que depois torna-se meu irmão, um grande irmão, e depois tinham o padre também, e eles oravam, ligavam-me, eu estava ainda em Portugal, ligavam-me para orar comigo, e continuava a passar mal, não entendia também essas coisas todas. Orava e não sei o quê, mas tinha muito medo mesmo. Eu já era uma pessoa muito cobarde, talvez sou mais corajosa por causa do Espírito Santo. Mas tinha muito medo mesmo. Ela é muito cobarde. E aquilo não passava, né? Bastante tempo, talvez seja o medo. Até que, porque eles me contactaram, acho que foi novembro, outubro de 2020. Até que dezembro de 2020 sugeriram para eu ir para a terra deles. Para ir lá. Quando eles disseram disso, eu disse, brincadeira, né? Eu não vou sair daqui, eu não vou sair de Lisboa para ir para lá. Nem pensar, ainda se me Covid, nem pensar que eu vou para lá. É que nunca na minha vida eu vou para lá. Eu não sei como. E pode dizer isso passado, mas acho que é porque foi em dezembro quando me disseram isso. Passou um mês e tal, nem passou um mês. Eu estou-me a ver, a ser convencida para ir para lá, para ir aprender sobre Deus e coisas assim. Eu disse, eu não vou para essa. Eu dizia, eu não vou para a Gâmbia, eu fui para a Gâmbia. Eu disse, não vou, não quero ir. O que é que eu vou fazer lá? E acabei, acho que foi Deus que me convenceu para ir para lá. E acabei por ir para lá em fevereiro de 2021, quando estávamos em Covid. O Senhor abriu as portas para mim e eu acabei por ir lá porque estava tudo fechado, não havia maneiras de ir. Mas os erros que nós cometemos, Deus depois usa realmente para nos abençoar. Nada está fora do seu controle e todas as coisas realmente cooperam para o nosso bem. Porque eu não tinha documento do meu próprio país. Mas por causa de 2018, quando nós fomos, eu acabei por recuperar meus documentos. Então, como no tempo de Covid eu não podia viajar, tinha que viajar só se eu tivesse os meus documentos do meu próprio país. E como em 2018 aconteceu isso, então pude viajar nessa altura, em 2021, nessas condições, como sendo guineense. Então fui para lá, para a Guiné, para poder ter acesso à Gâmbia, porque eu não podia sair de Lisboa diretamente para a Gâmbia, porque não sou gambiana. Então tive que ir para a Guiné para conseguir para conseguir ir para a Gâmbia.
cheguei em Bissau, mas havia um conflito que acontecia ali na fronteira entre Gâmbia e Ziguinchor. Aí Senegal, não é? Gâmbia, Senegal, aí na fronteira de Senegal, ali em Ziguinchor. Então não dava para eu ir para Gâmbia com esse conflito, porque para fazer a travessia tinha que ser de moto e tem que ir por dentro. E havia minas que eram enterradas naqueles caminhos. Então a minha mãe, minha irmã, todos nós ficámos assim, receosa de fazer essa travessia porque não havia carro. Proibiram passarem de carro porque os rebeldes daquela religião proibiram passarem de carro e a única maneira de fazer era fazer sorrateiramente por meio do caminho de Minas. Então nós não queríamos, a minha mãe não quis e eu compreendo e também não quis e todo mundo. Aí vem a ter devidas precauções. Então nós fomos, fiquei lá em Bissau. Na semana que decidimos, pronto, vamos tentar, e fomos lá para tentar apanhar o transporte para ir para a Gâmbia. Era uma quarta-feira. Eu não conhecia essas pessoas para onde eu ia, nunca os vi. Não fazia a mínima ideia quem eram. A minha amiga brincava sempre, a minha melhor amiga, ela disse, vais para lá e se te matarem. Isso acontecer aquilo. Nunca foste nesse país. Tu, no máximo, conheces, foste a Bissau umas vezes, não tens nada, não entendes nada da África. O que é que vais fazer nesse país? E não sei o quê. Mas eu dizia para ela, acho que Deus vai me ajudar. Acho que Deus não vai me colocar. Havia uma certeza dentro de mim que estava tudo bem, basicamente. Mesmo ouvindo isso. E ela é que foi pesquisar as coisas por mim, porque eu não me dei trabalho de pesquisar nada. E vinha depois me contar como é que era o país e não sei o quê, não sei o que mais. E eu dizia, oh meu pai do céu. Mas eu, dentro de mim eu estava em paz. Então, como estava lá em Bissau, como eu estava a dizer, aquele dia que decidimos, aquela semana que decidimos que íamos tentar, fomos para lá, que é bem diferente da Europa nem África, para a paragem, foi quando chegamos e descobrimos que naquela semana que nós decidimos ir, o caminho se abriu. Graças a Deus. Então, foi naquela semana, segunda-feira tinha aberto e na quarta foi quando nós fomos. Então, fui para a Gâmbia. Na minha cabeça, ia para a Gâmbia ficar o máximo dos máximos 2 meses, porque eu não queria ficar lá mais tempo, não estava habituada e não conhecia. Fui para a Gâmbia, estive lá, fiquei mais de 2 meses, fiquei 10 meses. 10 meses fiquei lá. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Mas Deus me ajudou sempre. Levou-me para essa família que eu não conhecia. Não sabia quem era, nunca os vi. Só tinha falado com esse irmão no telemóvel quando oravam por mim. Não sabia quem era, mas abriram a casa deles para receber-me com toda a minha história. Para me receberem e orarem por mim. E ficar lá na casa deles por 10 meses. Agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. Que haja muitos mais como eles assim. E orava e fiquei lá 10 meses. E eu achava, quero voltar para Lisboa, não quero ficar aqui. No início estava naquela, não estou bem, não sei o quê. Mas estive lá, aconteceu muita coisa. Deus me pôs em umas situações para me despir de mim mesma, de toda a minha arrogância, toda a minha prepotência, de tudo. Fui aprender muito mesmo sobre mim mesma. Deus fez ali coisas que depois que fui entender e agradeço por isso. Estive lá os 10 meses, foi bom, acabei por gostar, foi uma boa experiência e conheci pessoas fantásticas, homens e mulheres de grande fé que amam Cristo, que
que vive em Cristo. Depois de 10 meses, porque foi em fevereiro, voltei em dezembro. Voltei para Lisboa em dezembro. Quando eu voltei, eu não sentia... Deixei de cair. Depois de algum tempo em Gâmbia, deixei passar mal. Deixei de bater com a cabeça. Quando eu voltei, eu pensei... Eu não estava... Deixei de cair, mas eu não me sentia bem. Estava muito magrinha também ainda. Mas eu não me sentia bem. Tinha um peso sobre mim tão grande. Voltei para Lisboa, para a minha família. A minha irmã tinha vindo de novo em 2021 ter o seu terceiro filho. E estávamos lá todos em casa, uma grande família, barulho, né? Era época de Natal, ela passou o Natal com os filhos dela conosco, todos lá em casa. Mas eu continuava a não me sentir bem. E comecei-me a fechar no quarto, a isolar-me. E eu dizia, eu fui para lá buscar esse Deus, mas por que eu não me sinto melhor? Por que parece que as coisas não melhoraram? Por que eu estou assim? Com isso começava a fechar em casa, mas eu estava sempre a ouvir louvores. Punha louvores para ouvir, para me acalmar. E falava com a irmã desse meu irmão, que lá em Gâmbia... uma coisa mais engraçada. Quando eu cheguei em Gâmbia, passado um tempo, eu fui descobrir, Deus é muito bom e Deus é muito engraçado, né? Fui descobrir que essa família que me recebeu, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, nem sabia quem eles eram, que eles nem sabiam também quem eu era. Acabamos por descobrir que afinal eles conheciam o meu pai, numa conversa, que eles eram do mesmo, a gente chama tabanca, mas é tribo, né? Com os pais dele, e que a irmã dele teve um filho com um primo meu. É uma história assim bem louca, que eu disse, meu Deus, Deus mesmo faz coisas bem loucas, né? Vê onde é que ele me trouxe, né? Pessoas que afinal, que estávamos aí, a minha amiga dizia que eram isso, afinal, até pessoa conhecem pessoas da minha família, tem ligação, não fazia a mínima ideia. Coisas que Deus faz, só Deus faz. Mas quando voltei para Lisboa passava isso. E a irmã desse meu irmão estava sempre a mandar-me mensagem de força, a mandar-me versículos, coisas assim, mas eu estava tão cansada. Estava tão cansada. Foi uma jornada muito longa, 2018 até 2022. Mas em 2021, naquele dezembro, estava tão cansada, Passei o Natal, um ano novo e as coisas não via, não caía mais, não tinha aquela coisa que me atormentava, não estava... Mas eles andavam à minha volta a tentar, por causa do medo e a tentar a tentar dizer que eu não estava livre e essas coisas todas. É uma história bem louca. Estou a contar só assim, básico. E com isso, ficámos assim. Minha irmã estava lá em casa, tentando me suportar, a dar força. Tu consegues, vais conseguir, não sei o quê. E passava nisso. Estava assim. Janeiro chegou. Janeiro. Janeiro chegou e lembro que uns tios foram lá à casa e comentavam com a minha prima porque ela vivia fora. Ela dizia que vais voltar para onde eu estou agora. Disse, nem cavalinha tussa, a vaca ganha os dentes que eu volto para aquele país que eu não gosto daquilo. Eu sabia o que eu estava a dizer. E passado isso, porque eles vieram, eu estava no quarto fechado, não queria falar com ninguém, saí para cumprimentá-los, tive essa conversa com eles foram embora, fiquei. Eu andava a ouvir louvores lá em casa, tentar estudar a palavra com a minha família, né? Mas estava a fazer tudo errado.
Está a fazer tudo no meu entendimento. Está a fazer tudo errado. E com isso, como eu estava sempre a ouvir louvores, e teve uns dias que eu não estava mesmo cada vez mais a fechar-me dentro do quarto, não queria sair, porque eu dizia, eu fui buscar esse Deus. Porque é que as coisas não mudam? Porque é que eu continuo a sentir casada? Não estou a cair, não estou a passar mal, não tem esse tudo que é coisa, mas eu continuo aqui bem cansada, porque é que não, esse peso não sai de mim? E eu fechava-me no quarto, e como eu ouvia muito louvores, e meus sobrinhos que eram pequenos ouviam, então meu sobrinho corria à porta, abria a porta e dizia, tia, tia, Yahweh, 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 Yahweh. E ele continuava a cantar um louvor que eu amava. You are Yahweh, You are Yahweh, You are Yahweh, Alpha and Omega. Ele cantava. E eu, depois que eu fui entender que era Deus que estava a falar comigo através dele, para eu sair do quarto, para eu não me fechar, que ele estava lá comigo. Deitava, não conseguia dormir, passava mal, mas mesmo assim, não conseguia dormir. Eu levantava, porque o Senhor, eu não entendia, não estava a entender, só entendi depois, vou ser sincera, não entendia nada. Só sabia que quando deitava, era bater às 3, madrugada, e eu ia orar. Punha louvores, como eu não sabia orar, punha louvores, e com isso orava, abria a Bíblia aí numa página, e pronto. E punha lá a cantar os louvores, a dançar de madrugada. Sério, eu olho para mim e digo, meu pai do céu, Deus mesmo fez-me fazer essas coisas. E a cantar, e a minha mãe é muito preocupada, se ela está a ficar maluca, e provavelmente. Minha mãe é bem preocupada, a senhora está a ficar maluca, ela está sem força, ela está sem energia, ela não consegue andar, está tão fraca, ainda levanta, não dorme, ainda levanta para ir orar de madrugada e coisas assim, não sei o quê. Mas eu nem sabia o que eu estava a fazer também, vou ser muito sincera. E a minha irmã que depois disse, eu por acaso já vi, já tive, não sei aonde, e tinha uma senhora que eu conheci também que ela fazia isso, acho que vai orar para Deus, não sei o quê. Acho que foi aí que a minha mãe mais ou menos acabou, porque eu nem sabia o que estava a fazer também. E Deus queria que eu estava com o pé na cova, basicamente. E Deus queria que eu orasse para os outros. Eu disse, está a brincar comigo, só pode. Eu que quero que tires esse peso de mim e estás-me a pôr a orar para os outros. Por que não tiras esse peso de mim primeiro, antes de me pôres a orar para os outros? Mas são maneiras de Deus, né? E eu levantava, ia e ele falava, e depois, porque eu não entendia o que estava a acontecer. Aquilo para mim era muito louco, muita coisa. Eu não estava conseguindo entender. Eu achava que estava a ficar maluca também. Mas era Deus a falar, né? Para orar para isto, para fazer isto, fazer aquilo. E eu lembro como eu estava tão cansada e não estava, esse peso não saía de mim, e tentava ver coisas no YouTube, né, para escutar o que é que se Deus falava, não sei, estava só ali. Um dia a minha irmã estava lá no quarto a tentar motivar-me, tens que sair, foste à Gâmbia, ok, não, pode não ter dado certo, ou alguma coisa assim, mas não podes continuar ali. E na minha cabeça era, como é que é possível? Vou buscar, como é que agora não melhoro? Era a minha única solução, era a minha única saída. Se esse Deus não me ajudou, quem é que pode me ajudar? Não existe mais ninguém para me ajudar. Não há mais solução para mim. Vão achar que eu estou maluca, vão me colocar no Júlio de Matos, que é uma clínica de loucos, basicamente. Vão achar que estou maluca e vão me colocar lá. Quando eu sei que eu não estou maluca. E eu estava com tanto medo. E eu, quando me deitei, hoje eu sei que entendo o que é que aconteceu. E eu ouvia claramente a dizer boldness. Eu levantei de manhã, fiquei a pensar boldness. Depois estava a falar com a minha irmã, disse a minha irmã, eu ouvi hoje quando estava a tentar dormir, boldness, mas eu não sei o que é que significa essa palavra. Fui ao Google Tradutor, tentei escrevê-la,
Não sei como consegui escrever. E fui ver. Boldness, em inglês, significa coragem. Hoje eu entendo que era Deus que estava a dizer para eu ter coragem para não desistir. Pois essa irmã que estava em Gâmbia, que me mandava versículos, ela me mandou, na altura, uma palavra que fui ler que eu não conhecia, que é o livro do Apocalipse, que é uma das igrejas, aquela igreja que era muito fraca, mas que Deus disse, não me lembro bem da história, que apesar de seres muito fraca, tu continuas fiel a mim, não te desviaste, não paraste, por isso eu virei o teu socorro, aguenta mais um bocadinho. Eu agarrei-me daquela palavra, porque da maneira como estava, e ela mandou-me isso mesmo, eu estava mesmo a precisar. Passados alguns dias, estava no YouTube a tentar ouvir alguma palavra, fui parar num podcast, e nesse podcast eu fui ouvindo as meninas a falarem, e quando elas falavam, porque muita gente achava que eu não estava curada, porque eu não tinha fé, e eu acreditava nisso, porque também eu não tinha fé, por isso é que ainda estava assim, naquele estado, não ficava melhor. Eu acreditei nisso também, porque eu não tinha fé, por isso é que eu não melhorava, e essas coisas todas. E naquele dia, ouvindo esse podcast, fez um clique. Quando a menina falava, ela falou de muita coisa. E eu sabia que Deus estava a falar comigo, através delas. E eu ouvia. Até quando ela disse, tu que estás aí, que dizes ou que acreditas que não tens fé, tu tens fé. E aquilo foi um baque para mim, foi assim, o quê? Deus está a falar comigo. Depois de quase um mês, desde que eu cheguei de Gâmbia, Ele está a falar comigo, Ele está a dizer que eu tenho fé. Isso deu um fogo em mim, uma alegria em mim, de que Deus estava a dizer que eu tinha fé. Meu Pai do céu, aquilo foi assim, surreal para mim. E com isso, quando eu ouvi isso, a partir dali, era de noite, de final de dia, assim. Depois que ouvi isso, depois comecei a ouvir louvor. E começou a chegar uma seleção de louvores. Veio uma paz. Aquele peso que estava sobre mim, de repente saiu. Veio uma paz tão grande. E eu me sentia tão alegre. E eu não conseguia parar de ficar alegre. Mas antes disso, no podcast, as meninas disseram assim, o Espírito Santo está a mandar para tu, na tua casa, levantares e começares a falar, não sei por quantos dias, o sangue de Jesus tem poder. As pessoas da tua casa vão te achar maluca. Já me achavam maluca. Já me achava maluca. Eu já estava a achar que eu estava maluca. E o Senhor ainda me pede para fazer isso. Mas eu levantei, tão fraca que eu estava, andava pela casa. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Por alguns dias que elas fizeram isso, até que era um desafio, e eu fazia isso. Foi depois disso, de fazer esse desafio. E as pessoas achavam mesmo que eu ia ficar maluca em casa. Eu também achava que estava. Porque eu falava mesmo. Então, quando acabou isso, eu fui. Foi depois desse dia, não foi depois de ouvir o podcast. Foi depois de fazer esse desafio. É que num desses dias, é como se o céu descesse dentro da minha casa e a mim. E veio uma paz, veio nem uma força física. Física não tinha, que eu nem estava conseguindo comer muito bem. Física não estava com muita força física, mas veio uma paz, veio uma alegria. Eu que não estava a sentir isso. Veio uma alegria, uma paz
tão grande, tão grande. E o Senhor foi usando meus sobrinhos. Deus usa crianças. E comigo usa criança. Usou meus sobrinhos, até o bebê, para me guiarem. Mas a minha sobrinha dizia: tia, ficas aqui. Mas eu conseguia ver que não eram elas, porque a maneira como ela falava era tão. Que às vezes até a pessoa que estava na minha casa dizia: mas isso não é ela. E ela: tia, agora vais ficar aqui, não sais daqui. Porque depois começou a tocar louvores que era Deus que falava comigo. Deus me instruía de maneira como é que ele... E vinha louvores, atrás de louvores, eu ali ajoelhado no quarto dos meus primos, né? Que eu não estava no meu, já tinha saído dali. Porque na minha casa, a internet nos nossos quartos era mais complicada para apanhar, mas no quarto dos meus primos, porque na internet, então ali ficava, porque a minha sobrinha mandou ficar ali, porque eu não estava ali. E vinham louvores, e eu ali de joelhos, porque meus primos tinham saído, tinham ido à missa, e eu ali de joelhos a orar, a clamar ali, e os louvores passavam, eu só dizia sim, sim. Nem sabia quem era a menina, depois é que eu fui descobrir quem ela era. Era o louvor de era da Luma, a Luma, acho que é assim o nome da menina, que ele falava do seu amor por mim, que ele falava da... que ele falava da relação da dança, quem guia. Basicamente, ele foi me instruindo através dos louvores. Ele não foi só, foi me instruindo até como ele queria que eu me comportasse. Aquilo como é que eu queria que eu me entregasse. Até como ele queria que eu vivesse na obediência. Como é que ele queria que ele fosse o primeiro. Ele foi me instruindo através disso tudo. E fiquei lá horas. E aquela paz, aquela alegria estava em mim. Eu que estava tão pesada que achei que tinha ido buscá-lo e ele não tinha me respondido, mas afinal sempre esteve comigo. Só que ele fez no dia que ele marcou, não no dia que eu quis, não como eu queria ou como é que os outros queriam. E com isso, a partir daquele dia, a minha vida mudou. Quer dizer, a minha vida acho que mudou desde o momento que eu disse que eu queria conhecê-lo de verdade. Que eu não queria o meu entendimento, nem do que os outros diziam, mas que eu queria que fosse ele realmente a ensinar-me, a mostrar-me quem realmente ela é. E a partir daquele dia, ele mudou a minha história. A partir daquele dia, aquilo que ele escreveu no céu tem acontecido na minha vida. Por isso, eu contei assim. É uma história muito maior. Mas eu pedi ao Senhor, porque Ele me disse pelo que eu percebi, para eu falar do meu testemunho. Eu tenho... Estou há 4 anos. Né? Isso aconteceu em 2022, quando realmente os céus desceram sobre mim. 2022, tem 4 anos que eu tenho andado com o Senhor e realmente tenho andado com Ele basicamente sozinho, e que Ele tem me ensinado sobre Ele e me guiado, trouxe-me para o lugar que eu não queria estar todo, se eu me lembro que eu disse, trouxe-me de volta para aqui e temos andado, os dois, tem-me ensinado, tem-me guiado realmente a conhecer quem Ele é, por quem Ele é mesmo, não por aquilo que as pessoas fazem dele. E Ele realmente é... Não existe palavra para explicar. Ele é bom, Ele é grande. Mas precisou que eu tomasse aquela decisão no quarto naquele dia. Para todos nós é preciso o dia
turning point. É preciso o dia que a gente diz: eu realmente quero te conhecer. Eu realmente quero saber se és verdadeiro. Passei por muito. Não quis ir mais fundo, porque implica outras pessoas. E é uma das coisas que eu estava a dizer ao Senhor: como é que eu vou contar o meu testemunho sem implicar os outros? Mas acho que Ele me deu sabedoria para eu fazer e um dia poderei falar mais sobre isso. Mas esse é o 0,0% da minha história toda. E Deus tem sido bom para mim, para minha casa, para minha família. E tem me ensinado, tem me guiado, tem estado comigo todos os dias, como eu disse. Eu estarei contigo todos os dias até o consumar dos séculos. E realmente Ele tem estado comigo. O seu amor é que tem me sustentado. E o mesmo Deus que me resgatou, que me ajudou, que veio ao meu encontro. Eu digo que Ele é que veio ao meu encontro. Porque existiu muitas coisas, muitas situações que podia ter me feito parar. Eu lembro quando às vezes a minha mãe dizia: Célia, já estamos a tentar, não estamos a conseguir, não vamos desistir. E eu lembro que eu ouvi uma vez de alguém a falar que às vezes a curva está próxima. É só porque não estamos a conseguir ver a curva e achamos que não vamos conseguir fazê-la. E eu mantive essa frase comigo durante todo o tempo que eu fiz a caminhada. Quando me diziam: vamos desistir. Isso já está na nossa família há anos. Isso faz parte da nossa história. Isso é da nossa cultura. Vamos desistir. Mas eu sabia que eu não queria ser e não queria acabar como os outros. Que eu não fui feita para servir o inferno. Não fui feita para servir as trevas. Mesmo não sabendo que não era para, nem não sabendo o que é que isso significava e não tendo noção disso, mas eu sabia que eu não queria servir ali. Eu sabia que a vida que eu queria não estava alinhado com aquilo que eles queriam que eu fizesse ou vivesse. E por causa disso, eu me recusava. Por causa disso também sofri muito. Até a ajuda chegar. Por isso, onde tu estás e que achas que está tudo acabado como eu achava, por ter andado por ali a tentar encontrá-lo e fui atrás, e ele, afinal, sempre esteve comigo. Então, tu que achas que ele não está aí, ele está. E aos meus conterrâneos, ao meu povo e a todos, só existe um Deus. E é por meio de Jesus que nós encontramos esse Deus. E com isso, muitos vão dizer: a nossa cultura é feia. Não. A cultura guinense é tão linda, é tão diversificada. Mas as práticas espirituais que fazemos, ela é completamente errada. E não vem de Deus. Não vem de Deus. E quando te digo isso, digo com toda a convicção, com toda a minha alma. Que aquilo que nós praticamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós adoramos, é uma verdadeira mentira. E como a própria palavra diz, ela mata, ela destrói e ela engana. E ele é o maior mentiroso que existe. É o maior mentiroso que existe.
Deus está-nos a chamar para abandonarmos as práticas que fazemos ancestrais. Porque aquilo, Ele não está e nunca esteve nesse lugar. Ele é um Deus que diz que idolatria Ele abomina. Se fores ver a sua palavra, vais entendê-lo. Nós não fomos para viver a vida de escravos. Fomos feitos para sermos livres em Cristo Jesus, no qual somos adotados como filhos e filhas de Deus. Se eu te culpo? Claro que não. Eu também não sabia. É aquilo que nós conhecemos. E como eu disse no início, o primeiro instinto foi a minha família dizer: vamos voltar para aquilo que nós conhecemos. E voltamos para isso. Mas voltei pior do que estava. Muito pior. Porque eles só mentem. Só enganam. É isso que o Satanás faz. As nossas práticas, elas estão erradas. E Deus está-nos a chamar para sair desse lugar e conhecer verdadeiramente quem Ele é, por meio de Jesus Cristo. Para quem tiver dúvida, não tem problema, pode falar comigo. E também pode haver muita gente que não vai concordar. Também não tem problema, porque eu já tive desse lado. Aquela que achava os outros malucos, hoje está desse lado. O chamar-me maluca, Deus me dá força para aguentar, não das minhas. Se fosse mesmo nas minhas manas, mesmo ia dizer, ai! Mas Ele me dá força para aguentar. Deus está-nos a chamar. Deus está-nos a chamar. E não só o africano, mas o europeu, o americano, a todos os continentes quatro cantos da terra. Porque quando Ele fez a sua promessa a Abraão, Ele disse: eu abençoarei todas as nações através de ti. Então a promessa inclui todas as nações. Em África existe, e nós africanos carregamos uma carga espiritual diferente. Mas o inimigo está presente em todos os lados do mundo. É como cada país governa com as suas leis. Assim também é estabelecido principados e potestades que governam em diferentes países, em diferentes nações. Mas se eles fossem tão poderosos, Jesus não teria ido para a cruz. Mas Jesus foi para a cruz. Deu a sua vida por mim e por todos. E ressuscitou ao terceiro dia para que eu não vivesse no engano e na mentira. E não é só para mim. É para todos que crerem. Se creres, receberás. Boa tarde e desejo a todos um encontro verdadeiro com Jesus.